Por que existem tantas pessoas com tanto preconceito contra as armas? A resposta para essa pergunta é muito simples. O preconceito contra as armas é uma das características de uma nação governada por anos por um governo de esquerda. Porque, consequentemente, uma das primeiras estratégias de um governo esquerdista, comunista, é dominar a mídia para manipular o povo. Então, sempre quando tiver notícias, seja jornal, televisão, rádio, não importa, referente a armas, vai ser sempre de uma forma aterrorizante, que dê medo na população. E essas notícias, às vezes de maneira sutil ou não, sempre vão forçar, vão induzir as pessoas a, quando vê-las, associar as armas não à polícia, proteção, segurança, não. Yo, he's not gonna do nothing. You can put the gun down. He's not gonna do nothing. Turn your hands up. He didn't do anything. This guy is like pointing his gun at him. Não, vão associar a criminalidade, a bandidagem, a assassinos, a assaltantes. Os Estados Unidos têm pouco mais de 4% da população do mundo e mais de 40% dos civis com armas no planeta. E foi justamente aqui, no Colorado, que a história recente desse tipo de ataque nos Estados Unidos teve um dos seus capítulos mais dramáticos. Exatamente aqui, na escola Columbine. 18 anos atrás, 2 alunos entraram armados e abriram fogo contra colegas e professores. 12 alunos e um professor morreram. Os 2 adolescentes autores do massacre se mataram logo depois. Columbine virou um símbolo. Então, até mesmo sem perceber, as pessoas vão começar a discriminar, a criar repulsa, a ter uma opinião baseada em puro preconceito sobre as armas. E eu vou ser sincero, muitas das vezes a culpa não é nem das pessoas. Como eu acabei de falar, quando uma nação é governada por um governo em sua maioria de esquerda, por anos e anos faz essa mentalidade ser passada de pai para filho. Então você vê às vezes muitos pais ensinando para as crianças que a arma é errado. Meu Deus, não brinque de arma, isso é perigoso, não faça isso não. Então, para tirar esse preconceito da cabeça de uma pessoa que foi ensinada desde pequenininho, às vezes pelos próprios pais, é muito difícil. E é importante a gente entender isso, porque independente do povo brasileiro, graças a Deus, ser a favor do armamento, porque sabe o que significa uma arma, ainda assim existe um grande número de pessoas boas, não estou falando de ativistas não, pessoas boas da sua família, amigos do seu trabalho, da sua igreja, que são contra armas por esses motivos que eu acabei de citar. E eu falo isso porque eu, antigamente, tem um ano atrás praticamente, eu era totalmente contra as armas. E olha a característica de quem é doutrinado. Eu nem tinha muito argumento, mas eu era contra as armas. E quando eu comecei a ver, principalmente na parte da política, quem era contrário às armas, quem era desarmamentista, eu falei assim, caramba, é um ponto muito forte dos esquerdistas. Eu penso que nem ele esse ponto aqui estranho, peraí. Eu comecei a pesquisar mais profundamente sobre isso, sobre as armas. E foi aí que eu abri minha mente. Foi aí que eu comecei a tirar minha dúvida, porque eu pensava assim, pô, por que aquela pessoa ali que eu admiro tanto, que é um cristão, um cara assim, que é um exemplo pra mim, o cara é a favor de arma? Que isso, que absurdo. Eu comecei a acabar com essas minhas dúvidas, esses meus dilemas que eu tinha dentro de mim. E eu simplesmente, da água pro vinho, mudei de opinião. Porque tem uma frase interessante que eu já vi o Olavo de Carvalho falando. Só um imbecil completo deseja ter uma opinião própria. Quem tem cabeça busca ter uma opinião verdadeira. E isso tudo me motivou a pesquisar mais sobre o assunto. E sempre quando eu converso com alguém que é contrário às armas, eu recomendo inúmeros debates do Benê Barbosa, que está no YouTube, de graça, para qualquer um ver. E depois disso, se a pessoa quiser se aprofundar um pouco mais, eu recomendo um excelente livro do Flávio Quintela e Benê Barbosa. Esse aqui, ó. Mentiram para mim sobre o desarmamento.
Esse livro aqui é sensacional para você descobrir qual é o jogo malandro e perverso por trás dessa mídia, esse governo manipulador que tenta botar mentiras para te induzir a ter uma opinião preconceituosa sobre armas. E esse livro aqui é só para começar, porque tem muitos outros livros muito bons sobre esse assunto que eu também pretendo ler, e quando eu ler eu vou conversar com vocês aqui no canal. Então, se você, como eu, quiser realmente saber mais sobre esse assunto, quiser realmente saber a opinião verdadeira, eu recomendo a leitura desse livro, Mentiram Pra Mim sobre Desarmamento. Vou botar aqui na descrição vários debates sobre armar cidadão de bem, se é bom ou não para um país. E nesse debate vocês vão ver os dois lados da moeda, tanto quem é favorável às armas, tanto também quem é contra as armas, para vocês terem uma informação bem imparcial sobre esse assunto e tirarem suas próprias conclusões. Então é isso, fiquem com Deus, tchau! Estatuto do Desarmamento. Foi um avanço no país, o Estatuto do Desarmamento, para aqueles que são da cultura da paz, que são pregadores da paz, como nós, e que somos cristãos. Que acham que eu sou absolutamente contra o desarmamento hoje? Não. A minha posição mudou. Eu imagino que num país abandonado do ponto de vista da segurança pública, nós não podemos privar o cidadão de ter uma arma na sua casa ou uma arma dentro do seu carro. Você é uma pessoa aberta ao diálogo e que reflete, pensa. Porque o que para mim o mais importante Alguém já disse é um dia que só os tolos não mudam, né? Claro. Então,